Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, hoje nós vamos falar de desenvolvimento argumentativo. Vamos entender o que é isso? Bom, desenvolvimento argumentativo. Se você está escrevendo uma dissertação argumentativa, né, um texto dissertativo argumentativo, significa que você tem que argumentar um ponto de vista, certo? A sua coletânea lá do Enem, ela vai trazer dois modos de ver um certo tema, né? Um tema, geralmente, ele é político, é social, e aí eles vão trazer opiniões divergentes, né? Informações que defendam uma coisa ou outra. E você vai se posicionar, você vai escolher um deles, né? Você precisa escolher um deles, tá? Isso é importante, você não pode ficar em cima do muro. Então, você escolhe um desses pontos de vista e vai falar sobre eles. E aí, o argumento é como você vai defender aquele ponto de vista. Você vai argumentar. Por isso é argumentativo, tá? Vamos entender isso. Argumentar, em primeiro lugar, gente, é você dar motivos para aquilo, você justificar por que você pensa daquela maneira, ok? Como desenvolver um parágrafo argumentativo? Bom, devemos pensar os parágrafos como pequenos textos. Isso é muito importante, tá? Cada um deles deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que isso significa? O seu parágrafo não significa que ele precisa ter mais de 5 linhas, 10 linhas. E é até importante que ele não tenha tantas linhas assim, né? Entre 5 e 8 linhas, tá? É um bom parágrafo. Mas o parágrafo ele não pode surgir de lugar algum e chegar a lugar nenhum, certo? Então, por isso que a gente fala que o parágrafo é um pequeno texto. Porque você precisa iniciar ele de alguma forma, então ele vai ter uma introdução, né? Você vai desenvolver aquele núcleo que você apresentou na introdução. E conclusão, né? Não precisa não é aquela conclusão igual você faz do texto de maneira geral, né? Mas é fechar aquela ideia, né? E para você poder partir para no próximo parágrafo. Então você precisa encerrar, é um ciclo, tá? Você precisa encerrar isso para poder partir para o outro parágrafo. Um parágrafo não deve ser dependente do outro. É melhor que eles estejam ligados apenas pela retomada de ideias. Então, vamos entender. Como assim? Gente, quando a gente fala que um parágrafo é bom que ele não seja dependente do outro, é o seguinte. Ao invés de começar o seu parágrafo com um conectivo que ligue ele ao de cima, né? Por exemplo, portanto, assim, assim, assado, blá, 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 blá. Contudo, lá, 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 lá. É melhor não. É melhor que o seu parágrafo ele seja pensado como que ele possa ser lido separadamente, tá? Que ele possa fazer o mínimo de sentido separado do resto do texto. Mas o que vai ligar o meu parágrafo, então, aos outros? É a retomada de ideias. É que o tema continue sendo desenvolvido, né? De um parágrafo para o outro, né? Que o tema seja sempre o mesmo, que você não fuja do assunto, não fuja do tema, tá? Então, não precisa necessariamente você estar interligando um ao outro através de um conectivo qualquer no início do seu parágrafo. Esse conectivo ele pode aparecer depois, mas a retomada de ideias é o que de fato vai ligar o seu texto todo, né? Vai encadear o seu texto. Então, é bastante importante você evitar esse tipo de coisa. Começar o parágrafo com porém, né? Porém, não, gente, parágrafo é bom a gente não começar assim. Um parágrafo a gente começa com uma ideia, tá? Não comece parágrafos com conectivos, isso é importante. As ideias apresentadas na introdução devem ser exploradas ao longo dos parágrafos. Caso o autor decida abordar apenas uma ideia, ela deve ser aprofundada e ou desmembrada em um dos parágrafos subsequentes. Tá, vamos entender. Você vai apresentar suas ideias, né, na sua introdução. O que você quer trabalhar? Quais são os argumentos? Né? A introdução ela pode ser assim ou não, né? Não é obrigatório. Mas você pode apresentar os seus argumentos já na sua introdução.
Como? Você vai citar os seus argumentos, né? Falar sobre o que o seu texto vai discutir, né? Se posicionar, deixou lá citou a ordem dos argumentos que vão aparecer e você vai, em cada parágrafo, desenvolvendo esses argumentos que você já citou lá em cima. É muito importante que eles apareçam na ordem que você citou na sua introdução, tá? Porque senão fica desorganizado, tá? Então, se você citou A, B, C, na hora que você for desenvolver, você tem que desenvolver A, B, C, ok? Não se deve misturar mais de um aspecto da questão em apenas um parágrafo, pois isso aumenta a possibilidade do tema ser trabalhado com superficialidade. Então, se você vai desenvolver, se você elaborou 3 argumentos para defender o seu ponto de vista, é importante que cada um deles ganhe um parágrafo. Porque o parágrafo é um mini texto, é muito pequeno, é muito curto. Se você quiser desenvolver 2 ideias num parágrafo só, provavelmente as suas ideias vão ficar superficiais e mal desenvolvidas. Então é importante que você desenvolva A num parágrafo, B num parágrafo e C num parágrafo, ok? Pensando na disposição, né, que você vai ter em 30 linhas, né, você pode perfeitamente desenvolver 3 parágrafos, tá, gente? Se você se organizar para fazer, por exemplo, 5 parágrafos de aproximadamente 5 linhas, né? 1 para introdução, 3 para desenvolvimento e 1 para conclusão, você vai ter um bom texto, né? Que vai ter um espaço bom para desenvolver suas ideias, né? Para aprofundar as questões dos parágrafos e vai escrever aí. Você ainda tem uma margem, né? Para caso alguma coisa, né? Você se alongue um pouco em mais alguma coisa, você ainda tem 5 linhas, porque na conta, né, dá 25 essa conta que eu estou fazendo. 5 parágrafos de 5. Você ainda tem 5 linhas para caso um fique um pouquinho maior. Então, é só uma questão de se organizar, tá? Isso é muito importante na hora que a gente vai escrever. Organização. É mais produtivo que o autor discuta um aspecto do problema por parágrafo. Ok. É crucial organizar-se, olha o que eu estava falando. Se o texto tem limite máximo de 30 linhas, o autor pode dividi-lo em 5 parágrafos de aproximadamente 5 linhas. Por exemplo, né? Isso é só uma sugestão, tá, gente? Com isso, ganha-se 3 parágrafos para argumentar. Isso possibilita distribuir melhor as ideias ou aspectos de uma ideia apresentados na introdução. Então, se você vai desenvolver uma ideia só, né, você pode dividir 3 aspectos dela. Né? Se você coloca lá 3 argumentos, você tem 3 parágrafos para desenvolver cada argumento, ok? Porque eu digo assim, como assim desenvolver uma ideia em 3 parágrafos? É porque às vezes você coloca um argumento só, mas esse argumento ele pode ser destrinchado, né? Ele pode ser desmembrado. Então você pode dividir, né, cada um desses membros em cada um dos parágrafos, tá? É primordial estar seguro do posicionamento a ser abordado antes de começar o texto. Gente, olha, uma conversa séria sobre isso. Desculpa. Você leu sua coletânea, né? É importante você ler tudo que tem ali, inclusive as opiniões que não são as que você defende. Você lê e você faz um momento reflexivo, não tem jeito, né? É melhor você ter esse momento de pensar no seu texto do que sair desesperadamente escrevendo. Isso é muito importante, você centrar, né? Você tem que se centrar. E eu sei que é difícil porque eu também já passei por isso, né? É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, muita pressão, nervosismo, mas se você se concentrar e se organizar para escrever o seu texto, você vai perceber que as coisas vão funcionar de um jeito muito melhor para você, tá? Então é importante você se organizar, ó. Outra questão. O autor deve escolher o lado sobre o qual esteja melhor preparado para opinar, pois qualquer sinal de insegurança pode afetar o texto. Gente, isso é importante. Vamos lá. Vai que
você não leu muito sobre como se posicionar contra uma coisa que você acha horrível, uma coisa que você não gosta. Vamos lá, uma coisa que você não gosta mesmo. Você é contra aquilo, mas no fundo você se sente mais preparado para fazer um posicionamento a favor. E aí, o que você faz? Faz a favor, né? Isso não é a gente tem que pensar de uma maneira muito pragmática nessas questões, né? Você tem que fazer o que você está melhor preparado para fazer. E isso não implica que o seu, nossa, mas poxa, que triste, eu defendi isso, é só o corretor que vai ler, ninguém precisa saber, sabe? Então, assim, mas é lógico, se você se posiciona de uma maneira, você deveria saber escrever melhor sobre isso, né? Mas acontece de você se sentir mais preparado para defender o outro lado, que não é o seu. Então, faz o que vai ser melhor para você, faz o que você está preparado para fazer, tá? Porque se você tiver dúvida no seu posicionamento, porque se você tiver dúvida na hora de escrever sobre aquilo, o corretor, quando ele lê, ele vai perceber. E isso vai reduzir a sua nota, tá? Bom, o posicionamento deve ser claro, olha, isso aqui é muito importante. Não há espaço para neutralidade no texto argumentativo. Não tem como você ficar em cima do muro, famoso em cima do muro. Você tem que se posicionar e o seu posicionamento tem que ser claro em todos os parágrafos, não só na introdução ou não só num parágrafo de desenvolvimento. O seu posicionamento ele deve se firmar ao longo de todo o seu texto, tá? Estar preparado para um tema aleatório requer muita pesquisa. Bom, isso daí já vai da questão de como se preparar para fazer sua prova de vestibular, sua redação, né, do Enem. Gente, o tema é aleatório, a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, a gente tem especulações, né? A gente sabe mais ou menos o que pode cair, qual a possibilidade, baseado em tudo que aconteceu no ano, né, ou no ano anterior. E aí, como é que você vai estar preparado? Tem que ler, não adianta. Você tem que estar por dentro das questões. E uma coisa muito importante aqui, ó, é necessário estar a par das grandes questões da atualidade e ler diversas fontes. Olha só, gente. De diferentes posicionamentos perante as questões políticas e sociais. Então, vamos lá. Se você é de esquerda, você vai ler só o que saiu publicado pelos jornais de esquerda, pela mídia de esquerda, ou você vai ler da direita também? Se você é de direita, você não vai ler o que a mídia de esquerda publica, só vai ler o que a mídia de direita. Entende? Então, assim, você tem que saber os dois pontos de vista para você saber discutir, né, para você saber argumentar. E isso é importante até na sua vida, na hora que você for conversar com as pessoas, na hora que você for defender o seu ponto de vista. Então, muito importante, gente, vamos nos informar, vamos procurar fontes diversas, tá? A nossa fonte não pode ser uma só, a nossa fonte não pode ter apenas um ponto de vista, porque isso é prejudicial pra gente, isso é prejudicial para o nosso crescimento interior e também para o nosso desenvolvimento, né, intelectual. Então, isso está totalmente ligado à qualidade do seu texto, tá? Conhecer é importante, conhecer outras formas de pensar. Mesmo que o autor discorde de determinado ponto de vista, é necessário conhecê-lo, tá? É necessário conhecê-lo. Isso vai enriquecer o seu texto muito, pode confiar, tá? Cuidado ao citar referências históricas e ou estatísticas. Vincular é outra coisa. Vincular informações falsas ao seu texto pode ter consequências catastróficas. E isso é sério. Não inventem estatísticas, não inventem fatos, não inventem nada, gente, nem palavras, tá? Neologismo na redação não é bem-vindo. Neologismo é para literatura, aí sim, porque você tem liberdade poética. Agora,
No texto sério, né? Não que a literatura seja séria, oh meu Deus, não é isso que eu quis dizer, adoro literatura. Mas no texto que vai ser avaliado, né? Um texto que é um texto científico, vamos dizer assim, né? Um texto argumentativo, tudo que você colocar ali vai ser avaliado. Então, se você coloca uma data errada, ou se você inventa um dado, né? Coloca uma porcentagem lá absurda que você nunca viu na vida, mas você queria colocar. Não faça isso. Olha, ao fazer esse tipo de menção, o autor deve basear-se nos dados da coletânea, tá? Coletânea do que o exame disponibiliza. Ou citar apenas o que ele tem certeza. Então, você tem certeza desse fato histórico? Dessa estatística? Não. Então não cite. Agora, se está na coletânea, claro que você pode usar, né? A coletânea a gente sabe muito bem, ela não pode ser copiada. Você não pode copiar o texto que está ali, né? Tipo assim, copiar mesmo. Mas usar os dados a seu favor ali é crucial, é importante. Ela está ali para isso mesmo, para te auxiliar. Aprendam a usar a coletânea, gente. Aqueles dados ali vão enriquecer o seu texto, tá? A coletânea, a famosa. Textos, citações, estatísticas, etc., disponibilizada pelo exame, não deve ser copiada, né? Isso daí vem aquele aviso bem grande lá pra gente. Porém, ela é uma importante aliada. O autor pode fazer uso de diversos elementos veiculados por ela, inclusive usar algumas das citações devidamente sinalizadas e creditadas em seu texto. O que isso significa, gente? Se você vai citar diretamente, o que você usa? Aspas. E aí, no final, ou no início, você vai falar de quem foi essa citação, não coletâneo do Enem. Mas, geralmente, eles colocam lá o título, né? Colocam citações de sociólogos, filósofos, políticos, né? E pessoas da mídia para trazer as opiniões, né? Então você pega, cita aquela pessoa, vai lá e escreve o nome dela, né? Quando caiu o feminismo lá, Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se Simone de Beauvoir. Como disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, né? Ou você pode parafrasear. Parafrasear o quê? Você mesclar a frase, né? De um jeito que você não está citando direto, você está falando a ideia dela, mas você também dá crédito para isso, tá? Então, olha só. A coletânea é sua amiga, tá? Ela tá ali para te ajudar. Então vamos usar a coletânea, gente. A opinião do autor é imprescindível no texto argumentativo, né? Imprescindível é o que é isso, gente? Ela é indispensável, ela é obrigatória. Mas ela é sempre, né? É sempre. Ela sempre deve vir em terceira pessoa. A subjetividade é importante na construção do texto, mas a pessoalidade deve ficar de fora. O que isso quer dizer? A subjetividade é o que diz respeito ao seu ponto de vista. Por exemplo, um texto argumentativo, ele precisa da subjetividade, porque você vai expor o seu ponto de vista. Mas a pessoalidade é o quê? É quando você bota o que é pessoal seu. Eu, particularmente, acho que o feminismo foi uma das melhores coisas que aconteceu para a sociedade. Mas e daí? O corretor não quer saber o que eu acho. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai falar, o feminismo foi uma das melhores discussões levantadas ao longo da sociedade, pois incluiu as mulheres na vida profissional, né, no voto, e etc. Entendeu? Você vai mostrar o seu ponto de vista, mas sem necessariamente se referir a você. Ou se referir a uma coisa que você acha, e etc. E olha só, isso aqui é mais importante ainda, tá? O autor deve basear-se em suas crenças, olha só. Basear-se em suas crenças. Ele pode, na verdade, desculpa. O autor pode basear-se em suas crenças, mas ele deve, obrigatoriamente, basear-se em fatos. Então, gente, deixe
a sua religião de lado quando você for escrever. Deixe o seu, os seus preconceitos de lado quando você for escrever. Então, não importa o que você acha no fundo do seu coração que é melhor para as pessoas. O que importa são os fatos. Né? A coletânea trouxe fatos, a história mostra fatos, a sociedade trabalha com fatos. Então, seu texto argumentativo, você não pode ficar defendendo as suas crenças, ok? Isso é importante porque o corretor não te leva a sério, tá? E eu não tô falando isso, eu não tô querendo polemizar, não, tô falando uma coisa muito séria mesmo. Deixe isso em casa, isso é importante. E isso vai ser importante para você na sua vida profissional. Tá? Na sua vida, você quer entrar na universidade, isso vai ser importante para você em todos os seus textos. Você não pode ficar defendendo um ponto de vista específico num texto científico, tá? Num texto argumentativo. Não é assim que funciona. É óbvio que se está te pedindo o seu argumento, né, a sua subjetividade, você pode deixar traços do que você acredita, né, mas você não pode basear-se nisso. Você não pode basear o seu texto simplesmente naquilo que você acredita do fundo do seu coração, ok? Isso é muito importante. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de redação nota 1000, tá? Também do blog do Enem, ó, gente, quem quiser pesquisar lá, eles sempre colocam, tá? Essa é a Isadora Peter Furtado, 17 anos, de Pelotas. Essa redação foi a de 2015, tá? Redação nota 1000. Vamos ler. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Neste sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Então, olha só, ela está defendendo aqui, né, na introdução dela, ela já está falando que ela já se posicionou, né, ela é contra essa violência que a mulher sofre, é o machismo. E aí, olha, ela fala que isso, né, dois fatores são muito importantes para essa construção, né, da sociedade machista. É o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis, tá? Então ela fala, segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior, submissa, então ela continua. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto, tá? Então essa é a introdução dela, que já deixa claro o ponto de vista. Vamos ler o desenvolvimento, tá? Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Nesse intervalo, nesse tempo, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente da cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidos por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática.
Então, olha, no desenvolvimento a gente vê que ela está mostrando, né, qual é a questão, como isso foi, como essa questão é reafirmada ao longo do tempo na sociedade, né? A questão salarial, né, que está prevista na Constituição, né, que todo mundo é igual, mas, né, a lei não assegura que esse direito seja garantido. Então, aí a gente já tem uma quebra de uma questão da legislação, que ela fala lá no início da introdução, né? É uma questão histórico-social, uma questão de abuso, né, legislativo. Então, aí ela encerra, ó. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem, né? Então, ela bota aí a solução, né, de acordo com ela, é que essas leis que garantem que todos são iguais, né, as mulheres, independente de cor, sexo, raça, né, gênero, enfim, todo mundo é igual, então ela diz que essa lei precisa ter mais fiscalização em cima dela. As pessoas precisam cumprir. A mulher tem que ganhar a mesma coisa, sendo a mulher branca ou a mulher negra, tem que ganhar mesmo com o homem, caso desenvolva a mesma função, tá? Some-se a isso, aí ó, ela termina, né? Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Então, olha, ela acha que isso né, como ela diz lá no início, que isso é um fato histórico-cultural e isso é um fato de infração legislativa, né? Ela fala qual é a solução? Que o Estado comece a supervisionar essas leis melhor, né? Mas ao mesmo tempo, já que é sociocultural também, que a formação dos indivíduos possa transformar essa questão, né? Então, se os professores, né, forem capacitados, né, valorizados e capacitados para ensinar, né, e formar cidadãos, né, comprometidos em garantir o bem-estar de toda a sociedade como um todo. Então, né, para ela, o professor também é um modo, né, de transformação nessa questão. Eu incluiria também a família, tá? Porque também é muito importante, mais do que o professor na formação do indivíduo, né? Mas então, essa foi a redação da Isadora. Então é isso. Hoje a gente viu aqui como desenvolver o argumento na sua redação. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Pratique em casa, porque é isso que vai fazer diferença. Leia bastante, informe-se e a gente fica por aqui.